Bom, então boa noite a todos. Vamos iniciar agora a live com o professor Aquiles. Professor Aquiles, mais uma vez a gente gostaria de agradecer sua presença e passar a palavra, né? Já como a gente tem o tempo aqui para a gente poder trabalhar. O seu microfone está desativado, professor. Ativou, tudo certo? Pessoal, boa noite, tá? Eu sou o Aquiles, eu sou o professor Aquiles, gostaria de agradecer imensamente o convite do professor Alberto, meu companheiro aí de viagens pelo MEC, de avaliação. É uma honra, né, falar com vocês da Federal do Ceará, essa terra linda, essa terra maravilhosa. Eu amo Curitiba, eu estou em Curitiba nesse momento, já vou me apresentar certinho, mas quando eu viajo para a terra de vocês, mas dá um desespero, mas dá uma invejinha dessa terra linda, dessa terra maravilhosa. Curitiba é muito bom, mas tá louco, nosso Brasil é lindo demais. Seguinte, pessoal, como eu já disse, eu fui convidado pelo professor Alberto, nós vamos falar hoje sobre comportamento do consumidor na era digital, tá? É um assunto leve, um assunto tranquilo, dá para nós ficarmos aí algum tempo debatendo sobre essas mudanças, esses acontecimentos. Eu falo, como já disse, direto aqui de Curitiba, eu sou professor de marketing, estou na coordenação de 3 cursos de graduação aqui. Nós temos o curso de gestão de mídias sociais, graduação, que será lançada agora em 2021. Temos a graduação em marketing, que já existe desde 2006, e a graduação em marketing digital, que foi lançado em 2018. São 3 cursos EAD, à distância. Nós temos aí mais de 5 mil alunos no Brasil inteiro. É um curso grande, eu trabalho na Uninter, que é uma das referências em ensino à distância, da área privada, e já tive a oportunidade de escrever alguns livros sobre marketing. Se vocês quiserem acessar, né, o meu blog é marketingdavida.com.br, marketingdavida.com.br. Lá dentro do blog tem um item blog, né? É um site que lá dentro tem um item blog. Lá tem vários artigos que falam sobre marketing, comportamento do consumidor, marketing digital, marketing de varejo, benchmarking, merchandising, termos que são da área de marketing. Para quem gosta desse assunto, pode ficar à vontade. Eu havia falado e ressalto agora, nós estamos... Hoje eu fui, coincidentemente, a editora, que eu tenho um contrato, que eu trabalho na edição dos livros, eles me passaram um voucher de desconto, eles vão fazer uma promoção de Natal, então eu vou aproveitar a audiência aqui e passar para vocês o link. Já está aparecendo ali. Beleza? Tá tudo certo. Então, esse link, você entra, se você quiser adquirir algum livro lá, hoje a promoção é o iTrends, que é um livro da minha autoria também sobre esse tema, comportamento do consumidor digital. Eles dão 30% de desconto. Cada live que eu faço, eles dão um voucher de desconto. É uma parceria que eu tenho com o pessoal da editora. Funciona muito bem. Caso vocês queiram pegar esse link e repassar nas suas redes sociais, passar para alguém, não é restrito ao grupo aqui. Você pode presentear ou passar para alguém esse link, para alguém comprar até para você. Se você tem amigo secreto, o grupo da família, pega o link, coloca ali no grupo da família e já diga, eu quero ganhar ali o livro. Beleza? Então, nós vamos falar de comportamento do consumidor digital. As mudanças que aconteceram, não tem como deixar de falar, as mudanças que aconteceram nesses últimos meses, né, e que ainda estão, né, acontecendo, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, isso teve seus altos e baixos, seus momentos mais cruciais, momentos de irresponsabilidade, momentos de mais responsabilidade, momentos de aumento de consumo de produtos X e Y, mas é fundamental entender que o consumidor, ele já estava mudando há um certo tempo. Tem até um livro do professor Schneider, exatamente, ele fala sobre, o título do livro é O Mundo Mudou e Foi Bem na Nossa Vez. O mundo mudou e foi bem na nossa vez. Você já parou para pensar, né, professor Alberto, demais colegas professores, quando nós éramos adolescentes, novinhos, né, eu estou com 4.7, quando eu era novinho, eu queria ter um carro. Meu sonho era ter um carro, né, poder me locomover, ter autonomia. E hoje você observa que os adolescentes, as pessoas com 18, 20 anos, de repente, que estão entrando no mercado aí,
que ficam maior de idade e podem ter a carteira de habilitação, eles nem sempre procuram esse interesse, ele já está tendo outras necessidades. Ele quer ter um iPhone, ele quer ter conexão à internet, ele passa mais tempo na internet do que você passa ou passaria. Então, é uma característica de um novo tipo de consumidor. No marketing, nós costumamos segmentar em uma classificação em gerações, né? Nós temos a chamada geração Baby Boomer, não sei se vocês conhecem. Qualquer dúvida sobre o tema, vocês podem colocar aqui nos comentários e eu vou respondendo à medida do possível. Nós temos a geração Baby Boomer, que são os nascidos após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E o que isso tem a ver com o comportamento do consumidor digital? São nossos avós, nossos pais, de repente, nossos bisavós, nossos tios. Essas pessoas que hoje estão com seus 50, 60, 70 anos, 80 anos, que são são pessoas que viveram intensamente o período do pós-guerra. Tá, mas meu avô, meu pai, minha mãe nunca foi para a guerra, professor, você está falando besteira. Eu estou falando que no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, houve uma grande escassez de alimentos no mundo, houve uma grande crise. Se você acha que estava havendo uma crise agora, a crise da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, foi bem maior. E muitas vezes as pessoas, nossos avós, que eram novos naquela época, de repente eles tinham até grana para consumir alguma coisa, mas eles não tinham o que comprar. O mercado não poderia oferecer isso. E essas pessoas, esses avós nossos, tios, pais, de repente, passaram por um período de adaptação, né? Nós chamamos de inclusão digital, o pessoal que trabalha com isso, a inclusão digital, são pessoas que não tinham, na sua época, quando a pessoa fala na minha época, porque já entrega, né? Mas não tinham contato tanto com a tecnologia, que é o que nos faz hoje, né, consumidores digitais. E estão se adaptando a esse mercado. Então, os baby boomers, você vai perceber que geralmente, assim, quando você tem um evento familiar, agora nós teremos Natal, quando tiver o Natal, a família toda reunida, se for na casa da avó, do avô, ou até da mãe, do pai, de repente, mas dos avós você percebe mais, você vê que o avô, a avó, de repente nem tem tantos recursos financeiros assim, mas eles fazem comida para um batalhão, fazem comida para uma galera, já perceberam isso? Que eles fazem comida para um monte de gente. Vão 15, 20 pessoas, eles fazem comida para 30. Aí você chega lá e pergunta, a Yasmin Magalhães, chega lá para a avó e pergunta, vó, mas para que tanta comida? Que exagero! Aí a avó vai falar uma coisa que a minha avó falava, que a avó do Paulo falava, que a avó do Helder falava, do João Vitor, do Alberto, do Vitor, do Vladimir, de todos falavam. Eu prefiro, ela falava assim, zô livre, né? Eu prefiro que sobe do que falte comida, né? Deus me livre, alguém vem na minha casa e sair passando fome ou ficando com vontade de comer alguma coisa, né? Não comer direito. Então, essa geração chamada Baby Boomers, que está sendo incluída na geração digital agora, eles têm um grande apego à quantidade. Então, se você vai elaborar uma estratégia de marketing digital para um público mais velho, você tem que levar em consideração questões de grandiosidade, tamanho, leve 3, pague 2, essa situação de vantagem. Tem até um termo, que é um termo do Gerson, chama-se Lei de Gerson, que é uma grande sacanagem que fizeram com o Gerson, que jogava na seleção brasileira, até hoje, né, comentarista, tal, o Gerson, não o conheço pessoalmente, mas disse que é um cara sensacional, mas ele fez uma propaganda de cigarro, acho que era Vila Rica, um cigarro, e ele falava o seguinte, leve vantagem em tudo, fume em Vila Rica. Então, aí criou-se o advento da Lei de Gerson, que é uma injustiça com o Gerson, mas criou-se isso da vantagem. E os nossos avós têm essa característica. Eu não estou falando de forma alguma que os nossos avós são errados, são do mal, ou não são bacanas, não têm uma índole legal. Eles têm uma índole, são pessoas bacanas. Só que na cabeça deles, a vantagem não é uma vantagem. Não sei se você já percebeu. Às vezes você fala para uma pessoa de mais idade, assim, com menos instrução, sei lá, você pede voto para algum candidato, ou você vai argumentar alguma coisa de política, ele fala, o que eu ganho com isso? Ele fala de forma inocente, porque a vida inteira ele foi acostumado, ou acostumada, a ganhar alguma coisa em relação a um voto. Coisa que hoje a Yasmin, o João Vitor, Farias, que está aqui, que são pessoas novinhas, essas pessoas olham e falam, meu Deus, como que eu vou trocar meu voto por algum favor? Tá louco? Isso não existe.
Não é estranho trocar o voto por um favor? Isso é uma característica de consumidor que entrou na era digital, mas ainda tem um modelo mental da geração dos baby boomers. Então, o marketing ele segmenta o mercado para que ele possa identificar no mercado qual é o segmento que eu vou falar, com que eu vou me comunicar. Comunicar não é o que eu falo. Comunicar é o que o outro entende. Comunicar, né, não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Então, se eu vou dar um exemplo aqui agora, e alguém entra na metade da reunião, metade do bate-papo, da palestra, e fala assim, peraí, eu vi o professor falando que o avô vende o voto. Não, não falei isso. Você entendeu um pedaço, você interpretou de acordo com o trecho que você escutou e você criou uma opinião. Isso é comunicação. Eu não tenho como controlar quem entra e sai, eu não tenho como controlar quem mexe no WhatsApp, quem mexe no celular e assiste o bate-papo, a live da mesma forma. Ou seja, nós temos aí uma observação em relação ao comportamento de consumo. Eu estou dando um exemplo de baby boomer. Então, baby boomer, geralmente, os mais velhos, nossos avós, eles geralmente, não sei se alguém aqui que mora com os pais, tem avós em casa, pai, galera, já perceberam que na sua casa tem uma sala de jogos? Quem tem quarto de jogos ou sala de jogos em casa? Aí você vai pensar, professor, eu não tenho quarto de jogos na minha casa. Onde já se viu? Isso é coisa muito chique. Eu não tenho. Deve ter uma sala de jogos onde você joga tudo. Onde o teu pai, tua mãe, tua avó joga tudo. Os entulhos lá, joga uma despensa, né? Uma salinha de coisas velhas. Lá tem ventilador estragado, rádio relógio estragado, videocassete estragado, mala de viagem estragado, mochila velha. Sabe, quartinho de bagunça? Então é mais chique você falar sala de jogos, onde você vai jogando tudo. Essa sala de jogos, esse quartinho de jogos que tem lá na tua casa, se você mora com a família, você vai perceber que o seu pai, o seu avô, as pessoas mais velhas têm muito apego aos bens materiais. Você fala com o teu avô assim, avô, temos que jogar fora esse liquidificador, está estragado. Aí ele fala, vai que precisa de uma peça, deixa aí, não joga fora não. Se precisar de uma peça, nós já temos. Por quê? Porque ele fazia parte de um mercado onde se levava produtos para arrumar, onde as peças se reaproveitavam, porque havia uma grande escassez de peças. Hoje, nesse mercado digital, é mais fácil você comprar pela internet, sai mais barato. Eu já vi pessoas levando aqui em Curitiba o ferro de passar roupa, não estou brincando, né? Uma pessoa conhecida, minha vizinha, levando o ferro de passar roupa para fazer orçamento para arrumar. Bom, aqui onde eu moro, dá uns 7, 8 quilômetros do centro da cidade onde ela foi. Ela pegou o carro dela, ela andou 10 quilômetros, né, praticamente 15 ida e volta, tem custo isso. Ela pagou estacionamento, ela gastou o tempo dela para fazer um orçamento para arrumar um ferro de R$50. Ela gastou 20 praticamente de estacionamento para fazer o orçamento de um ferro de R$50 para arrumar, para pagar o quê? 30, R$40, R$20 para arrumar o ferro. Entendeu essa lógica de pensamento que está mudando? Já você, quer ver, o Vitor Lucas Monteiro aqui, que é um cara ligadão, ele já pensou o seguinte, peraí, eu tenho um ferro, paguei R$50, eu usei durante 2 anos e estragou. Se eu tiver que pegar um ônibus, pegar um carro, pegar um Uber, para levar para fazer orçamento, eu vou gastar tempo, gastar dinheiro, se eu for de carro, eu tenho que gastar com estacionamento, para ver se eu aprovo o orçamento ainda. Deixa eu ver quanto que custa. Aí você entra no americanas.com e percebe que está em promoção para o Natal por R$35. É mais fácil você comprar um novo. Opa, professor, mas eu vou jogar fora esse? Se você tem desapego com os bens materiais, você entende que aquele produto não te serve mais, você joga. Caso não, você vai guardar. E pode perceber que as pessoas não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso. Mas é uma característica das pessoas esse apego aos bens materiais. É difícil, eu falo, eu brinco, mas é difícil jogar fora. Eu tenho uns 4, 5 celulares velhos que já estragou, que eu sei lá, primeiro questão de sustentabilidade, não vou jogar no lixo. Eu estou esperando o momento certo para descartar os 4, 5 celulares que estão do lado da minha gaveta ali, da minha cama, numa cômoda ali, numa gaveta que eu tenho. Tem alguns celulares velhos, estragados. Eu poderia simplesmente me desfazer, mas não. Eu penso, peraí, não posso jogar simplesmente fora o celular. Ele polui o meio ambiente. Eu não posso me desfazer, vai que tem alguma peça, vai que... Ou seja, esse tipo de relação é uma característica de consumo, que migra para o consumo digital. Passando os baby boomers, nós temos também a chamada geração X.
Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é legal até se vocês manifestarem, já ouvi falar ali no chat, né? Fiquem à vontade para perguntar ou questionar, mas a próxima geração é a geração X, que aí é onde eu faço parte. De repente, o professor Alberto, não sei se o professor Vladimir, nascidos da década de 70, 80 para cá. Quem nasceu na década de 70 ou 80 faz parte de uma chamada geração X. Essa geração, a minha geração, eu fui criado assistindo televisão. Meu negócio era televisão, então eu sou um consumidor de TV, que me adaptei ao meio digital. Hoje trabalho com marketing digital, trabalho com marketing, com tecnologia, fiz o doutorado em tecnologia e sociedade aqui na UTF-PR. Estou muito ligado com a tecnologia, mas eu me adaptei a isso. Eu não nasci com isso, entendeu? A lógica do pensamento? Nossos avós nem sonhavam que existiam, tiveram que se adaptar. Eu, né, 4.7, nascido em 73, tive que me adaptar, era da televisão, eu assistia Xuxa, Balão Mágico, Thundercats, He-Man. Se você identificou algum desses programas ou desenhos, você possivelmente é geração X. E hoje as crianças não assistem TV aberta, não sei se vocês perceberam, elas estão mais focadas no streaming. Mas para elas o consumo digital é natural. Eu, como já disse, me adaptei com o tempo, né? Então hoje eu sou um consumidor digital, vivo do meio digital, sou um professor EAD, hoje praticamente 100% EAD, com a pandemia, né? Eu estava 50%, 50%, agora estou 100% à distância, devido à pandemia. A pandemia é um fator externo incontrolável. Para quem estudou isso, é uma análise SWOT, ou uma análise FOFO, uma análise ambiental. Você entende como um fator externo incontrolável que gerou no mercado ameaças e oportunidades. Então, o mercado gerou algumas ameaças e gerou algumas oportunidades para, né, alguns segmentos específicos. E esse mercado se comunica com um segmento que ele tem que atingir. Então, eu já falei dos baby boomers, são os nossos avós, geração X, quem tem 40, 45, 35, 40, 45, são as pessoas que migraram da televisão para a internet, né? Para a internet. Hoje, eu assisto pouco o Aquiles. Quando eu falo eu represento um segmento, então não é o Aquiles eu represento um segmento que assiste pouca TV aberta, assisto um pouco ainda, algum jogo de futebol, alguma coisa assim, né, que passa, algum jornal, mas eu sou mais do streaming, ou da TV fechada, ou da escolha, e eu estou adaptando a minha vida, eu estou adaptando para a minha vida, craseado, né, para a minha vida, a programação. Então eu estou aqui, vou ficar com vocês até as 19 horas, 19h10 no máximo, 19h30 eu tenho aula, e vou dar aula até as 9h30. Às 9h30, eu já programei. Eu vou responder alguns e-mails, lá pelas 10 horas, vou tomar um banho e vou terminar 10 minutos que faltam de uma série, de um capítulo de uma série que eu estou acompanhando. Então, eu vou programar. Eu termino às 9h30, tomo um banho, deito, respondo os e-mails. Eu estou adaptando. Antes, não. Antes, eu estava trabalhando, antes que eu falo, 15, 20 anos atrás, na geração passada, eu estava trabalhando e falava o seguinte, quero assistir um filme, para o trabalho, vou assistir o filme se eu pudesse, depois voltava a trabalhar, porque o filme não para. Já hoje, o filme adapta à minha necessidade, entendeu a lógica? Então, nossos avós não tinham isso, geração X tem, comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende, com quem eu estou falando. A primeira coisa que o marketing tem que responder é com quem eu estou falando. Qual é o meu público? Se eu estou falando com um público acadêmico aqui, estou falando com jovens, moçada da tecnologia, eu posso usar, de repente, um ou dois exemplos mais rebuscados, mais profundos. Agora, se eu estou falando com os baby boomers, de repente estou aqui na casa de repouso, o tio João, falando sobre novas tecnologias para melhor idade ou terceira idade. Eu tenho que falar de uma forma que fique claro, eu tenho que usar um slide com uma letra maior, se eu estou falando com criança, eu tenho que usar animação, ou seja, eu vou adaptando a minha comunicação ao meu público-alvo. Eu estou facilitando. Por quê? Hoje, o consumidor ele está mais ou menos exigente, né? Ele está muito mais exigente. Então, ele está mudando, tá? O Ricardo Bruno de Oliveira fala aqui, aqui eu moro, ainda compensa mandar arrumar as coisas que quebram. Show de bola. Porque o comércio eletrônico se concentra longe e o fator frete, às vezes, encoraja o consumo. Show de bola a sua observação, Ricardo. Nós temos um Brasil, falando de Brasil, tá?
A gente pode falar até de mundo, né? Mas são mais de 5.500 municípios. Cada município, cada localidade tem uma característica. Eu estou falando aqui em Curitiba, uma capital, tem uma cidade grande, deslocamento, tudo leva em consideração. O frete é menor, a logística é mais barata, por quê? Porque possivelmente tem alguma loja perto, né? Ou seja, demanda, então isso acaba influenciando. Então, tudo isso tem a ver, exatamente. Isso que o Ricardo Bruno colocou aqui é um fator externo incontrolável que gera uma ameaça ou uma oportunidade. Se o Ricardo está tentando montar uma empresa, uma loja na sua cidade, se puder falar o nome da cidade, até legal, né? Até se você quiser falar da sua cidade, do bairro que você fala um pouquinho de onde você mora para eu conhecer. É legal isso. Lembrando também que eu estou nas redes sociais, se você quiser acompanhar o conteúdo de marketing, @Aquiles Júnior, vou até colocar aqui, ó, @Achilas Júnior, lá no Instagram, e Aquiles Júnior, professor marketing, lá no LinkedIn, tá? Então, nós nos comunicamos lá na sequência. Quixeramobim. Eu coloquei todas as redes sociais aí, viu, professor? Verdade, Cocori, desculpa, não tinha visto, Vladimir. Obrigado. Então, o que acontece? Em Quixeramobim, já ouvi falar da tua cidade, nunca fui, mas já ouvi falar, reportagem, o pessoal falando assim. É um nome que chama a atenção. Bacana isso, quando o nome te remete, né, a alguma coisa positiva. Né? O nome disso é marketing público. Muitas prefeituras e estados utilizam essa estratégia. Olha que interessante, só uma curiosidade em relação ao comportamento do consumidor digital, que é o nosso mote, mas uma coisa que chama a atenção. Eu estou falando para vocês aqui de Curitiba, né? Então, estou falando de Curitiba, já falei isso 2 ou 3 vezes. A palavra, o som Curitiba, né, te remete a alguma coisa, ou não. A pergunta é, o que vem à sua cabeça quando você pensa na cidade de Curitiba? Se alguém puder escrever ali o que vem, a primeira coisa, ó, Vladimir falou frio. É verdade, é frio. Hoje é calor e tal, né? Mas nosso calor não é nada perto daí, né? Mas assim, chuva. Segundo o CIMEPAR, que é o Instituto de Meteorologia aqui, a cada 3 dias, em média, em média, um dia chove em Curitiba. É uma média, isso é real. Chove muito em Curitiba. Hoje choveu a tarde inteira, choveu muito, 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 muito. Inclusive, estava trabalhando, deixei a janela aberta, inundou lá meu quarto. Já escutei um monte. Mas tudo bem. Receita Federal de Muambas. Olha lá. Boa. Então, são lembranças que você tem. O Vladimir falou Lava Jato. Muito interessante, ó. Frio, Lava Jato. Curitiba é conhecido por aquele... Olha ali atrás, aquele símbolo ali, ó. O professor Alberto adora aquele símbolo ali, ó, daquele time ali, ó. Vermelho e preto de Curitiba, né, professor? Ou seja, se você gosta de futebol e você viu lá, de repente, algum jogo lá, tem o Atlético aqui em Curitiba, tem aquele time de verde também, tem um outro time que está na 2ª divisão, tem vários times, né? Então, se você gosta de futebol, você lembra de futebol. O gramado sintético, o Douglas falando, marketing esportivo ligado ao marketing público. A Copa do Mundo, né? Eu sempre, toda vez que tem jogo do Leão com o Furacão, eu mando mensagem para o senhor Alberto. Quando eu perco, eu fico quietinho, né? Mas beleza. Então, acontece, isso é marketing público, cidades que remetem a alguma coisa. Isso é uma estratégia, tá? Só um apêndice aqui em cima do consumidor do marketing, do consumidor digital. Mas o consumidor digital, ele também é o consumidor offline. Então, o que o Ricardo comentou aqui é muito bacana, porque se o Ricardo é um empresário e está pensando em lançar um produto ou uma loja, um varejo na cidade dele, de 72 mil habitantes, ele tem que fazer uma pesquisa mercadológica para entender como funciona a cabeça dos consumidores. Porque senão ele vai achar que ele é jovem, compra pela internet, todo meninão, todo bonitão, todo descoladão, ele compra pela internet, ele acha que todo mundo vai comprar pela internet, que ninguém mais vai fazer cotação, que as pessoas vão pensar da forma como ele pensa. Veja, esse exemplo que eu falei do ferro, não quer dizer que você tem que jogar fora o ferro, por favor, tá? O que eu estou falando é que o modelo mental das pessoas mais velhas, geração Baby Boomer e geração X, é sempre consertar, entendeu? Que é uma tendência em certos segmentos. Vocês devem conhecer pessoas que foram morar nos Estados Unidos, tá? Eu conheço, você deve conhecer pessoas que foram lá ganhar vida, trabalhar, estudar, pessoas que estão morando nos Estados Unidos. Eu lembro de um grande amigo meu que foi morar nos Estados Unidos e a primeira coisa que ele falou, na época, quando ele foi, ele me ligou, e falou, caramba, velho, eu mobiliei minha casa pegando as coisas na rua aqui, os americanos jogam fora tudo praticamente. Se o sofá rasgou no cantinho, eles jogam fora.
Eles são muito bobos, ele falou. Eles são muito estranhos, eles não dão valor para o dinheiro. Daí, beleza, foi falando isso, é a percepção que ele teve. Bom para ele, mobiliou a casa dele toda, a ideia dele era sobreviver naquele momento, então fechou, né? Tá tudo lindo. Mas depois pesquisando, conversando, pesquisando para os livros, para o mestrado, para o doutorado, eu comecei a perceber que é o seguinte, que os americanos, olha lá, tomem cuidado com a comunicação, tá? Eles não são melhores do que nós. Só que eles estão alguns passos à frente em relação a consumo. É só você pegar o exemplo aí da vacina, não é querer polemizar, mas veja, a vacina, já tem gente vacinando no mundo inteiro, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ou seja, já começaram a vacinar, e aqui no Brasil ainda não. Não é só no Brasil, nos países de terceiro mundo. Nós somos um país de terceiro mundo. Tomara que um dia, né, nós saiamos dessa condição. Nós fazemos parte do BRIC, que são os países em emergência, Brasil, Rússia, Índia e China, tá? E África do Sul, BRICS, né, no caso. Ou seja, nós estamos em evidência, estamos quase saindo desse aspecto, mas ainda somos um país subdesenvolvido. Eu amo o meu país, mas nós não somos. Então, a vacina vai demorar um pouco mais para chegar nos países subdesenvolvidos. Beleza, isso é uma característica, tá? Ponto. Em relação ao consumo, nós estamos consumindo de uma forma mais tranquila, ou de uma forma intensa, a partir da década de 90. Se você pegar até a década de 90, início da década de 90, tinha muita inflação. Pode pesquisar. Depois, o plano real, as coisas deram uma melhorada, estabilizou a abertura do mercado em 1990. Ou seja, o consumo deu uma guinada. Se você escutar a sua mãe, a sua avó, olha que interessante, eu não conheço a mamãe de vocês, a vovó de vocês, ou papai de vocês, não conheço. Espero um dia conhecer quando for visitar o Ceará. Mas eu tenho certeza que a mãe deixa eu pegar uma menina, Yasmin. A mãe da Yasmin, a tia da Yasmin, a avó da Yasmin, uma mulher chegou para ela assim, mais velha, e falou assim: Yasmin, na minha época só tinha 2 vestidos, um para usar durante a semana e outro para ir na missa no domingo. E você tem um monte de roupa e reclama que não tem roupa. Isso é um pecado. Não é verdade? Aí você pensa, isso era no seu tempo, hoje é diferente. O mundo mudou. Existe hoje uma tendência ao consumismo, que faz parte do marketing. Mas também tem o consumerismo. O consumismo é o que nós estamos vivendo. Por exemplo, quantos celulares você já teve? Quantos pares de sapato? Uma pesquisa mostrou que as mulheres brasileiras têm, em média, 36 pares de sapatos. Vou repetir. Em média, as mulheres brasileiras, em quantidade, não em tamanho do pé, mas em quantidade, elas têm 36 pares de sapatos, média. Professor, mas eu só tenho 2. Mas tem uma maluca que tem lá 100, tem 50, então é média. Professor, eu só tenho 5, mas tem um maluco lá que tem 40, ou seja, é média. Então, na média, as pessoas consomem muito produto. Quem precisa de 36 pares de sapato? Uma centopeia, né? Você tem 2 pezinhos. Então, você precisa de alguns pares, né? Para combinar com a roupa, para o evento, e assim por diante. Mas não, as pessoas consomem muito. Isso é consumismo. Isso não é ruim. Isso para o marketing é bom. Contanto que as pessoas paguem, né? E o consumerismo já é um consumo preocupado com o meio ambiente. Lembra quando eu comentei dos celulares antigos, que eu tenho velho, estragado, que eu não joguei fora, que eu estou guardando para um dia levar lá na logística reversa, na loja da TIM, para ver se eles dão, né, tem um espaço lá para descarte, que eu estou me enrolando, inclusive? Isso é consumerismo. Eu não sou melhor que ninguém, não, só que eu já tenho essa preocupação ambiental, porque fiquei 4, 5 anos fazendo doutorado numa área de sustentabilidade, estudando sobre isso, então eu sei o impacto que isso tem no meio ambiente. Então, obviamente, eu estou vivendo o consumerismo. A maioria das pessoas pensa assim, não, a maioria das pessoas pensa no consumismo, que cai na conversa daquele meu amigo que mora nos Estados Unidos, que diz que achou tudo na rua. Voltamos a falar de conserto. Voltamos à história do Ricardo. O Ricardo falou que na cidade dele não vale a pena comprar novo, vale a pena mandar arrumar. Beleza. Se o custo para arrumar é menor, perfeito. Só que para os americanos, eles estão numa fase onde o serviço é mais caro que o produto. Entendeu? Já perceberam que os brasileiros vão para lá fazer serviços que os americanos não querem fazer?
entendeu? Porque eles têm outras opções de serviço, então eles não fazem, não limpa chão, não lava a louça, não é que não lava, mas tem essa opção, porque as pessoas, eles não querem fazer esse tipo de serviço. Então, prestação de serviços nos Estados Unidos para o americano, inclusive tem o advento, a cultura do tip, né? Tip, da gorjeta. Se você já foi ou for algum dia para os Estados Unidos, prepare-se para dar 15%, às vezes até 20%, não é 1%, 10%, é em média de 15% de gorjeta. É uma cultura. E é o que as pessoas ganham pelos seus serviços. Então, é valorizado o serviço. Então, se você tem um sofá, o sofá rasgou, se você levar esse sofá, uma cidade grande, para Nova York, por exemplo. Imagina você em Nova York, imagina, Ricardo, você morando em Nova York, Manhattan, pegando o teu sofá, descendo aquele prédio antigo, aquele sofá nas costas, colocando nas costas o sofá, porque a minoria da população de Nova York, os nova-iorquinos, tem carro. Olha que interessante. Nós queremos carros, eles não querem carro. Eles não são melhores do que nós. Eles apenas fizeram a conta. Se eu tiver um carro em Nova York, o custo é muito alto. Porque eu tenho um sistema de metrô de quase 300, 400 quilômetros que funciona muito bem. Eu não preciso de carro. Eu tenho Uber, eu tenho táxi, eu tenho mobilidade. Então, não quer dizer que são melhores, mas o sistema de transporte deles é melhor. Lógico que é melhor. Então, eles não precisam de carro. Eu lembro de uma situação que eu tive uma oportunidade de ir lá visitar meu amigo, fazer um curso e tal. E eu lembro de uma placa que me chamou a atenção, era $35 a hora o estacionamento. $35. Na época estava 3 para 1, hoje está 5 ou 6 para 1, né? 5 para 1, mas era 3 para 1. Eu lembro que fiz as contas, dava quase R$100 a hora para deixar o carro. Então, se você deixar o carro 3 horas, é R$300. Professor, quem converte não se diverte, mas se você converter, você vai ver que custa R$300 deixar um carro 3 horas no estacionamento em Nova York. É muito caro. Então, é caro para eles também? Eles não têm carro. Então, se você está lá, Ricardo, em Nova York, olha que interessante, e o teu sofá rasgou, a tua mulher fica brigando com você para arrumar, para mandar arrumar, que por você deixa, né? Mas a tua mulher fica ali te incomodando, tua filha, alguém, ou teu namorada, sei lá, o filho, alguém fica te incomodando, ou você se cobra para trocar esse sofá, você não vai levar para consertar. Onde você vai levar em Nova York para consertar? Sai muito caro, a não ser que seja um sofá Super Mega Power Plus, que você ligue para um lugar, eles busquem o sofá, reforme o sofá inteiro, porque aquele sofá foi da sua avó, tem um valor sentimental, você vai pagar por isso. É muito mais barato você descartar o sofá e você comprar um novo lá no Walmart. Você vai pagar muito mais barato. Então, a praticidade é uma característica do consumidor digital. Esse consumidor, né, da sua cidade, ou esse consumidor de qualquer lugar do mundo, ele está hoje com muito acesso à informação, é uma das características. Então, nós falamos de baby boomers, geração X, e nós temos também a geração Y. A maioria de vocês se encaixa na geração Y. Uma geração que já nasceu ligada à internet, uma geração que não vive sem o celular. Eu não vivo sem o celular, imagino vocês, né? Uma geração que é muito ligada à tecnologia. Você nem sabe quanto você é dependente. Se você de madrugada acorda para olhar a mensagem, você está dependente da tecnologia. Ok? Inclusive faz mal deixar o celular carregando lá da cama, cuidado, é perigoso e tal. E tem radiação, tem vários estudos que mostram sobre isso. É legal desligar o celular. Mas se você de madrugada levanta para fazer um xixi, para tomar uma água, já olha o teu WhatsApp, você está viciadinho, sim. Essa pessoa, por exemplo, ela tem uma dependência tecnológica. Eu lembro de uma situação, eu tenho uma mania, uma situação, eu tenho insônia, tenho muita insônia. Então, todos os dias, se eu não tomar nada para dormir, se nem um remedinho para relaxar, qualquer coisa, um chá, alguma coisa, ou estiver muito cansado fisicamente, fizer muito exercício, um dia normal, se eu durmo meia-noite, 1h, 4h30 eu acordo. Eu durmo muito pouco. E o que eu faço? Geralmente, né, antes, eu ia pegar um livro, ia fazer alguma coisa, ver televisão. Hoje, o que eu faço? Pego o celular e eu fico mexendo no celular. E tem um site bem interessante, um site de consumo chamado Wish. É tipo o AliExpress, não sei se você conhece, Wish. Eu não compro tanto neles, mas o que eu fuço, o que eu pesquiso, o que eu olho, eu penso, eu vou pensar em um produto maluco. Sei lá, descascador de pinhão. Pinhão, conhecem pinhão? Né? Pinhão que tem bastante aqui em Curitiba também. Descascador de pinhão, tem. Sei lá, pasta para branquear dente de cavalo, tem. Né? Ou seja, eu fico desafiando o site a encontrar produtos absurdos. E às vezes acabo comprando besteirinhas, assim, $2, $3 ou R$10,
sei lá, um anel, uma pulseirinha, uma besteirinha, uma coisa para dar de presente para uma sobrinha, um sobrinho, ou alguma coisa de criança, acaba comprando por impulso. Veja, um cidadão que acorda de madrugada para olhar site de compra. É o cúmulo do consumismo, é o cúmulo da dependência tecnológica. O Aquiles, que está falando com vocês agora, representa uma parcela significativa da população mundial. Números mostram, se você pesquisar sobre isso, você vai ficar maluco. Números mostram que a maioria das compras em sites como esse, de varejo, né, tipo Alibaba, AliExpress e Wish, que significa desejo, acontece à noite, de madrugada. Esses dias eu comprei um tênis lá, um negócio, de madrugada. Falei, puta, preciso ver lá no Instagram. Mandou uma mensagem, mas o Instagram mandou uma mensagem, mandou uma imagem do tênis que eu queria. Como é que pode? Fico maluco isso? Consumo digital. Remarketing. Você deixa as suas pegadas digitais. Se você pesquisou alguma vez na vida no Google sobre, sei lá, tênis para jogar paddle, ou jogar squash, ou para jogar tênis, ou para fazer corrida de rua, sei lá, fala o nome de um esporte diferente. Pensa num esporte diferente. Sério mesmo, faça esse teste. Pensa em um esporte diferente, que você não faça. Ah, professor, eu nunca joguei squash. Eu não sei nem como escreve squash. Mas vai lá no Google, ele conserta para você, digita quanto custa um tênis de squash ou de paddle. Você vai começar a receber informação sobre isso. O nome disso é remarketing, marketing digital. Olha uma dica interessante para vocês. Eu já dou a dica, deixa eu ver o comentário. Gramado sintético. Uma amiga minha, todo mês, tira um tempo para fazer compras nesses sites. Ela diz que uma terapia é uma terapia moderna, é viciante. É muito... Não quero que ninguém vicie nisso, tá? Não estou chamando ninguém para esse vício, mas é bem interessante. É muito bom para quem trabalha com dropshipping. Exatamente, dropshipping, exatamente. Me controlei um pouco depois e paguei em 3 boletos somados, davam 4 vezes que eu ganho em média. Olha que loucura. Exatamente, Clube da Luta e assim por diante. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, o problema é o tempo, né? Vamos ver se a gente marca para 2021 mais um encontro, fazer a parte 2. Mas uma coisa que é interessante, agora uma dica, que acho que vale a noite, vale a experiência. Não sei se vocês já trabalham com marketing digital, não sei a atuação de vocês, mas eu, particularmente, amo marketing, tanto é que meu site, meu blog é marketingdavida.com.br ou professormarketing.com.br, tem o mesmo conteúdo. Então, marketing da vida, eu considero assim, os meus livros, eu tenho um livro de marketing político, marketing digital, marketing de relacionamento, marketing de varejo, atendimento. Eu gosto da Disney, eu gosto do atendimento da Disney, eu acho que é encantador, eu acho que as pessoas têm que fazer isso nas suas empresas, ou seja, eu sou um visionário, assim, visionário não, mas eu vislumbro um mundo com um atendimento melhor, ponto. É o que eu sempre, né, tento. Mas uma dica bem interessante é o seguinte, vocês sabiam que 70% a 80% das vagas, indicações de emprego são por indicação? Tá? Você sabia que cerca de 80% das empresas de recrutamento, RH ou coaching da vida, ou empresa de recolocação, desculpa, elas buscam nas redes sociais informações antes de contratar? Então, dica número 1, tome muito cuidado com o que você posta nas redes sociais. O que aconteceu antes aqui foi, claro, alguém hackeou, fez besteira, molecada, é triste. Nós ainda não estamos acostumados, não estamos preparados para trabalhar com a tecnologia. As pessoas se empolgam, né, querem fazer besteira, tal. Tudo tem o seu momento. Não era o momento, aconteceu aquilo, mas aquilo é reflexo de um determinismo tecnológico, de um comportamento do consumidor digital. Aqui nós temos as pessoas que estão querendo acesso à informação, que estão querendo conhecer um pouco mais sobre um assunto, ou pelo menos pegar a ponta do iceberg e pensar mais sobre o assunto, e lá nós tínhamos pessoas querendo zoar. Sempre vai ter pessoa querendo zoar, né? E a zoação tem seu espaço. A zoação é legal, às vezes até é interessante, você dá risada, tá, mas não é o momento ali, não foi o momento. Então, essa falta de time funciona como um exemplo para nós. Essa falta de time, muitas vezes, é a sua postagem achando que a rede social, o Facebook, o Instagram é seu. Não é seu, é do Mark Zuckerberg. Você tem a permissão para usar, inclusive se você for denunciado, ou se você pode ser banido do Facebook, você tem que ter uma conduta dentro das redes sociais, não é que você não possa postar nada, mas pense 2 ou 3 vezes antes de postar alguma coisa que possa denegrir a sua imagem ou a imagem de outra pessoa, até por questões legais.
Essa é uma dica. Uma dica também bacana é ser localizado na internet. Se vocês forem no Google e digitarem, pelo menos eu tento fazer isso sempre que eu posso. Se vocês forem no Google e digitarem o meu nome e clicarem em imagens, deixa eu ver aqui, ó. Google, eu vou botar Aquiles Professor. Aquiles Professor. Então, são duas palavras-chave. Se alguém quer me contratar para dar uma palestra, se alguém quer me contratar para dar uma aula na pós-graduação, eu preciso ser localizado. Então, eu tenho que facilitar a forma como eu sou identificado na internet. Entenderam a lógica? Se você não cuidar disso, as pessoas vão achar, de repente, o João Vitor Farias, ele, sei lá, ele gosta muito, sei lá, de balonismo, né? Soltar balão, balonismo. Balonismo é uma atividade linda, só que é ilegal. Não pode. Tem um tempo, um espaço, tem que ver a legislação de cada local em relação a isso. É um perigo. Porque pega fogo se for perto de floresta, tal, na cidade. Não pode. Mas ele gosta muito, ele considera uma arte, e ele posta as fotos dele de balonismo, que é uma coisa, teoricamente, ilegal. E eu estou buscando um perfil de candidato para trabalho que o João Vitor Farias tem o perfil. Só que daí eu entro na rede social dele para dar uma olhadinha. 80% das empresas, das pessoas pesquisam nas suas redes sociais, é uma estatística. Eu vejo que ele faz coisa errada. Eu falo, cara, eu não quero esse maluco aqui tacando fogo em tudo. Não tem nada a ver. Ele vai ser um profissional bom de segunda a sexta, e no sábado e domingo ele vai fazer uma atividade que ele gosta. Mas a imagem que passa é uma imagem negativa. Lembrando que balonismo, pelo menos até onde eu sei, é ilegal, não pode, tá? Depende da localização, eu não sei a lei sobre isso. Mas de repente ele gosta, sei lá, que ele gosta de sei lá, comprar e vender produtos piratas, né? Pode até não ser tão gravante assim, mas é contra a lei. É ilegal. Eu vou associar uma coisa ilegal à imagem do João e eu não vou contratá-lo. Professor, isso é preconceito. Não, eu contrato a pessoa que passa confiança, né? Pode até ser preconceito. Preconceito é conceito pré-estabelecido. Ou seja, a sociedade é preconceituosa. Então, nesse sentido, vale a pena ficar atento. Mais uma dica legal. Se você for lá, então, digitar, vamos fazer o teste, Aquiles Professor. Então, Aquiles, no caso, meu nome é Aquiles, escreve Aquiles. Eu sou professor. Essas são palavras-chave. O nome disso é SEO, né? Otimização de palavras-chave. Se eu sou, de repente, um coordenador de curso, querendo contratar um professor de pós-graduação, eu vou lembrar, caramba, me falaram que o professor Aquiles manda bem em marketing, eu vou tentar contratar esse cara. Eu não tenho contato dele. Lá no meu site, no meu blog, tem tudo, marketingdavida.com.br, tem tudo. Mas ele não sabe do site. Ele tem que me encontrar onde? No Google. E se você não está no Google, você não existe. Não é assim que funciona? Então, eu digito lá Aquiles Professor, clico em imagens, por exemplo, e vai aparecer uma quantidade grande de imagens de pessoas que se chamam Aquiles. Veja que o nome Aquiles não é um nome tão fácil, tão comum. Se você chama José Maria, João Vitor, Francisco Camilo, por exemplo, Francisco, né? Francisco tem bastante no Brasil. Zé tem bastante no Brasil. José, Zé, Marcos, Marcelo, ou seja, são nomes comuns. Então, você tem que ajudar o Google a se localizar. Como que você faz para ser localizado no Google? Para quando você digitar, você ser localizado. A dica é, toda vez que você for salvar uma foto sua nas suas redes sociais, no seu blog, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu LinkedIn, salve essa foto antes, nomeie essa foto com nomes de palavras-chave. Por exemplo, eu posso fazer um print dessa aula, eu vou fazer um print, ó, fiz um print agora, peguei e vou mandar esse print depois lá para o professor Alberto no WhatsApp dele. Beleza? Beleza. Mandei para o professor Alberto. Eu pego esse arquivo, o professor Alberto pega esse arquivo, vai lá e salva como evento, tracinho, UFC, tracinho, marketing, tracinho, grupo de pesquisa, tracinho, Federal do Ceará, tracinho, coloco 4 ou 5 palavras-chave e salvo no formato que eu quero. Beleza? Ao fazer isso, quando alguém buscar essas palavras-chave no Google, vai melhorar o ranqueamento. Entenderam a lógica? É uma dica. Vocês são engenheiros, vocês são bacharéis, serão bacharéis em computação, estudam tecnologia, de repente já até sabem isso.
mas é uma dica de marketing digital para sobreviver no mercado. Eu preciso ser encontrado. Agora, imagine que eu vou pegar a Yasmin, que é a única menina aqui, Yasmin Magalhães, para valorizar a presença feminina. Yasmin Magalhães. Eu vou procurar Yasmin Magalhães no Google e vão aparecer várias Yasmin Magalhães. Mas eu quero encontrar a Yasmin Magalhães de Fortaleza, que estuda computação, porque eu quero indicar uma vaga para ela, que eu fiquei sabendo de uma vaga muito boa em Fortaleza, no Ceará, qualquer lugar, qualquer cidade, né? Mas eu fiquei sabendo de uma vaga e a minha referência é Yasmin. Eu vou procurar, eu tenho que localizar Yasmin Magalhães. Se ela salva as imagens dela ou salva os arquivos dela com o nome dela, ajuda no ranqueamento. Entenderam a lógica? Ou o nome, ou a área de atuação, entendeu? Então, isso aí é bem interessante quando nós chamamos a atenção para isso. Voltamos, Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, a molecada, as crianças, já perceberam as crianças mexendo em iPad, né, ou numa revista? Tudo é touch. Então, essa geração, a tua avó não acha que tudo é touch. O Aquiles não acha que tudo é touch. Geração Y já acha quase que muita coisa é touch, né? E a geração Z, os nossos filhos pequeninos, eles já são tudo touch. Eles não sabem o que é um botão de televisão. Lembra aquele botão que fazia... Lembra o Alberto? Quando o Alberto mudava a TV, quando ele era pequeno, mudava a TV, ele tinha um botão para sintonizar. O Alberto subia em cima da casa para colocar bombril na antena. Alguém já fez isso? Entendeu? O Alberto fez. Por quê? Porque era a tecnologia da época dele, a experiência da época dele. Já que nós estamos quase no final, devido a eu ter que entrar em outra aula, eu quero falar de um assunto rápido aqui para vocês. O consumidor digital, ele está mais exigente, ele quer mais conteúdo, ele não quer interrupção. Nós vivemos a tendência da não interrupção. A geração Z e a geração Y, deixa eu aqui, ó, o Douglas Holanda. O Douglas tem cara de novinho. Então, o Douglas, geração Y, o Douglas não gosta de intervalo comercial, não. Plim Plim não é com ele, não. Porque ele não gosta de propaganda, ele não quer ser interrompido. Já estou começando a repensar. Ou seja, mudança de comportamento. Consumidor digital, os mais novos, eu falei dos mais velhos, dos não tão velhos e os mais novos. Os mais novos, olha o Douglas falando, não gosto não. Exatamente, você sente que é interrupção. O Douglas gosta muito de YouTube. Então, como diz uma amiga minha, YouTube, né? Ela gosta do YouTube. Então, ele vai ver alguma coisa no YouTube, ao invés de perguntar, pai, mãe, como é que faz, ou procurar um livro, ele vai no YouTube que ele vai procurar um tutorial. Não é verdade? E ele vai procurar um tutorial, ver um filme, vai de Porta dos Fundos, qualquer besteira. Ele tem direito de ver qualquer besteira que ele queira para dar uma relaxada. Aí ele entra para ver uma besteira, uma coisa, um stand-up, alguma coisa que ele goste, e começa a aparecer anúncio. Ele fica feliz ou fica, né? Fica no veneno porque está com anúncio? Ele fica no veneno. Ele acha que aquilo ali é um absurdo. Exatamente, Jamerson. Fica, como diria, o grupo Dominó, né? Grupo Dominó. Tinha uma música Topê da Vida, que eles cantavam. Tá bem antigo, da época do professor Alberto, inclusive. Estou pegando no pé do Alberto hoje. Então, acontece. O Douglas não gosta de interrupção. Eu já mais ou menos. Os nossos avós não estão nem aí para Plim Plim. Eles acostumaram com isso. Então, veja que a próxima geração, a geração Z, não pode ter interrupção. Então, como que eu faço marketing? Como que eu vendo alguma coisa? Gerando conteúdo. Como que eu me vendo no mercado? Eu tenho que gerar conteúdo no meu blog. Eu tenho que gerar conteúdo de mídia. O professor tem que gerar conteúdo. Se eu vendo, por exemplo, seguro de vida, se eu ficar oferecendo seguro de vida para vocês, vão falar, putz, cara chato, oferecendo seguro de vida. Agora, se eu tiver um perfil no LinkedIn, inclusive, convido todos a participar do meu LinkedIn, lá, Aquiles Júnior, professor de marketing, você me encontra facinho. Vamos manter o network, né? Nossa rede de relacionamentos, é muito bom. Conhecer gente nova é bacana. Mas, se eu vendo seguros, ao invés de oferecer o seguro, eu começo lá no meu LinkedIn dar dica de segurança, eu começo a dar dica para otimizar o uso do carro, dica de mobilidade, ou seja, eu me torno uma referência, gera credibilidade, e isso acaba gerando venda depois. Então, geração de conteúdo é uma tendência para o mercado, esse mercado 4.0, 5.0, esse mercado que nós estamos vivendo, ok? Então, nós estamos falando de geração de conteúdo e, principalmente, para fechar,
sobre experiência, ou user experience. UX, user experience. O X, o X, né? Flying X, no outro vídeo tinha um X aparecendo bastante, né? Piazada, você fala do X, aparece o X, assim, né? Piazada. O X, o User Experience é a experiência. Essa palestra, essa live, esse bate-papo, né? Se ele foi bom, se você gostou, se essa 1 hora passou, né, menos um pouco de 1 hora, passou de forma agradável, foi uma experiência positiva. Se foi uma experiência positiva, bom para mim, bom para vocês, bom para o professor Alberto, que teve iniciativa, bom para o Vladimir, bom para todo mundo da Federal do Ceará, bom para todo mundo, se foi positivo. Agora, se foi ruim, não foi legal. Você não quer repetir. Eu não quero mais falar sobre isso. Se você vai a um cinema, quando nós podíamos ir ao cinema, e tem uma boa experiência, uma sala bacana, limpa, pipoca gostosa, atendimento bom, experiência positiva, ok? Isso é user experience. E o que isso tem a ver? Eu falo que vai fechar, mas eu sempre lembro de um assunto, né? Eu tenho os tópicos aqui, vou lembrando. A experiência do usuário. Então, se você entra num site, por exemplo, já percebeu quando você entra no seu computador, em um site, e você acessa a informação, e ela está bem legal, o site está bem legal. Se você entrar no meu blog lá, Marketing da Vida, está bem legal, você consegue acessar, navegar, beleza. De repente você saiu e vai acessar pelo celular. 85% das compras no e-commerce são feitas pelo mobile, ou seja, pelo celular, 80% a 85%. Só que quando você vai acessar um site, lá do Magazine Luiza, ou o meu, lá do Marketing da Vida, você não consegue acessar, fica ruim, fica tudo grandão, desproporcional, já perceberam? As pessoas ficam em média 5 a 10 segundos tentando acessar um site pelo celular. Se ele não funciona, ele vai para o concorrente. O nome disso é sites responsivos. Alguns já até trabalham com isso. O que é um site responsivo, um blog responsivo? Um site que funcione tão bem no computador quanto funciona no celular. Então, 80% das compras são pela internet, na internet, são feitas de forma mobile, mobilidade virtual, digital. Eu tenho que ter essa preocupação. Então, vocês que são da área da tecnologia, mais uma informação sobre o assunto. E aí, vai. Mas vamos deixar para 2021 novos assuntos, senão eu vou atrasar lá para outra aula. Pessoal... Professor, eu coloquei alguns comentários, né, sobre a palestra, né? A palestra é muito interessante, tema de grande importância, tragam mais vezes. Que bom. Muito boa palestra. Então, teve muito retorno positivo, né? Eu acho que o Alberto vai fazer o fechamento aí, mas eu, em nome do Alberto aqui, eu já quero agradecer. Foi muito boa mesmo essa palestra. Obrigado mesmo. Obrigado, professor, pela oportunidade. Respondendo para o senhor Alberto, que para quem está desenvolvendo sistemas de venda web, qual a sua recomendação? Entender com quem você está falando. Fora a questão de tecnologia, ser responsivo, a experiência do usuário, né, na web, fora tudo isso, a questão que nós já estamos alinhados, que você já pensa. Uma coisa que as pessoas esquecem, professor, é tentar entender a cabeça do meu consumidor. Lembre-se, se você está falando do consumidor mais velho, ele tem uma percepção, o consumidor mais jovem tem outra percepção, o consumidor criança tem outra percepção. Pesquisas mostram no Brasil que quem decide a compra em primeiro lugar estão as mulheres, em segundo lugar estão as crianças, em terceiro lugar está o mercado pet, como influenciador de decisão de compra, e em quarto lugar estão os homens, ou seja, nós estamos em quarto lugar na decisão de compra, professor Alberto. O cachorro manda mais que nós na nossa casa, professor Alberto. Sabe o que quer dizer isso? Não quer dizer que o cachorro fala. Quer dizer que é o seguinte, quer dizer que se o Alberto fala com a esposa dele assim, vamos viajar, vamos para Curitiba, conhecer Curitiba? Vamos. Então, beleza, com quem fica o Totoque? Com quem fica o Thor? Com quem fica o cachorro? Aí vai falar, minha mãe não vai ficar, já ficou da outra vez, meu pai não vai ficar, nunca ninguém quer ficar com o cachorro. Aí você fala, então, beleza, então vamos ver se a gente acha um hotel pro cachorro. Não vou deixar meu cachorro no hotel confinado, não. Ou você vê lá se não dá para levar no avião, você vê se no hotel que a gente vai em Curitiba não aceita cachorro. Eu não quero saber. É o cachorro influenciando na decisão de compra sem ele saber. Então, é interessante quando você pergunta assim, no sistema de venda pela web, com quem eu estou falando? Você tem que saber com quem você está falando. Se essa pessoa é casada, se tem um filho, 2 filhos. Se essa pessoa é casada, já teve filhos, os filhos já saíram de casa. Qual a fase da vida que ela está? Então, tudo isso é informação relevante para você pensar em venda pela web.
Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Ok, professor Aquiles, muito obrigado aí pela sua brilhante participação aqui. A gente gostaria de agradecer, né? Desde já, deixar as portas abertas aí para quando essa pandemia acabar, que vai acabar, e a gente voltar para uma nova normalidade, você vir nos visitar aqui no Ceará, né, professor? Vou sim, com certeza. Deixa eu passar tudo que eu quero retornar para essa terra maravilhosa. Muito bom. Adoro, 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 adoro. Beleza. Muito obrigado, professor. Professor Vladimir, você gostaria de fazer alguma colocação? A gente tem aqui também alguns outros professores que estavam participando, não sei se gostaria de falar. Temos o Paulo Rego, ele estava participando, o professor Fábio, a professora Janete, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, né? A gente tem mais que agradecer e dizer que iremos lhe convidar de novo, professor. Com certeza. Quando precisarem, me chamem, fiquem à vontade. Se precisarem de professor para falar de um assunto específico, nós temos aqui no Grupo Uninter professor, nós temos mais de 800 polos no Brasil, temos polos em Fortaleza, tem um monte no Ceará, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos também tem polo, nós temos professores que estão espalhados pelo Brasil e também professores que estão centralizados em Curitiba, e sempre uma honra. Eu posso falar com os meus professores que trabalham no curso de marketing também, área de logística, quando vocês precisarem de alguma coisa. O que vocês precisarem, estou à disposição, me chamem. Se eu não puder no dia, eu indico um outro professor. É bem bacana fazer essa integração, e parabéns pela iniciativa, professor Alberto, parabéns mesmo, pela iniciativa dessa integração, de usar a tecnologia a nosso favor, tá? Conte sempre comigo. Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que a gente vai publicar em breve, né, esse vídeo, essa gravação no YouTube, dando tudo certo. E, no mais, dizer que a gente está muito grato, professor. Então, gratidão é minha. Muito obrigado. Um abração a todos. Fique com Deus. Acho que eu vou interromper agora a gravação. Uhum.